de festa e lançamento. Agradecemos novamente as presenças. Sintam-se, por favor, abraçados e também liberados para retornar às suas pautas de sexta-feira, 15 horas, que não é coisa para qualquer um. Kelly, minha querida, minha parceira das melhores linhas, pegue a estrada, minha viagem. Amém. Beijo a todos. Obrigada, pessoal. Tenham um bom dia. Boa palestra. Nesta hora, com igual satisfação, apresento com muita honra e já agradecendo ao professor doutor Rafael de Oliveira Costa. Dr. Rafael de Oliveira Costa é doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, promotor de Justiça no Estado de São Paulo, professor da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, PUC São Paulo, COGEAI e Programa de Mestrado em Direito da Unifiel. Professor, seja muito bem-vindo. Quero lhe apresentar a nossa debatedora, mais uma egressa de sucesso, meu professor, Lívia Estevo Marchetti. E com um detalhe, Lívia chegou ontem na escola, já está, né, na lida, querida Lívia, aceitou o nosso convite para retornar a esta casa, para este momento de debate extraordinário. O tema, senhores, como já divulgado, será nada mais, nada menos do que jurisprudência processual e processo coletivo. Relevante, atual, importante, marcante, assim como o professor Rafael Costa. Professor, venho de uma outra live com colegas desse Brasil afora, e quando disse que estaríamos aqui na nossa oficina de pesquisa de número 3, com a sua palestra, me pediram, leve um grande abraço ao professor Rafael, aquele por onde passa encanta, nos deixa de fato sempre com a vontade de volte aqui e até breve. Os colegas que lhe mandam este grande abraço, dentre eles, professor Joelson, né, nosso parceiro, companheiro de alguns cursos de pós-graduação. A palavra é sua, meu professor, mais uma vez, muito bem-vindo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar os professores Celson e Emerson e dizer que espero que este seja o primeiro encontro de muitos de que eu venha participar na instituição. Agradecer também à professora Jussara pelo convite e parabenizá-la pelo lançamento da obra. Eu espero ter a honra de ter a minha cópia da obra com dedicatória, viu, professora Jussara? Gostaria de parabenizar também a professora Kelly e dizer que tem os meus pés na Universidade Federal de Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, então compartilhamos desse ponto comum. Cumprimentar os professores Medina, Miriam, Bruno, a debatedora Lívia e todos os demais que nos assistem nesta tarde, e dizer que aqui em São Paulo estamos encarando um frio intenso com o qual não estamos acostumados, mas me parece que hoje teremos um evento bastante acalorado, professora Jussara, acalorado não só pela dinâmica das apresentações, mas também pelo calor no coração de todos os que falam nessa tarde. E, bom, sem mais delongas, eu gostaria de entrar logo no tema que me foi atribuído e espero poder abordá-lo à altura do que foi do nosso curso, da nossa oficina hoje. Bom, a temática da jurisprudência constitucional e do processo coletivo é, sem sombra de dúvidas, uma das mais interessantes e na qual já me debrucei há bastante tempo. Quando falamos sobre jurisprudência constitucional, me parece que devemos dar um passo atrás para falarmos um pouquinho sobre jurisdição constitucional. E é aqui que Mauro Capelletti aborda ou faz uma distinção entre dois aspectos importantes da jurisdição constitucional. Na visão dos constitucionalistas, nós temos, de um lado, o controle de constitucionalidade, que nada mais é do que o reflexo de um conjunto de órgãos e instrumentos criados para assegurar a supremacia da Constituição e que se divide, se desmembra em diversas formas de controle, diversas formas de inconstitucionalidade. Nós temos
a inconstitucionalidade originária, a inconstitucionalidade superveniente, a inconstitucionalidade direta e indireta. Temos o controle classificado quanto ao seu aspecto subjetivo, seu aspecto objetivo, seu aspecto temporal. Temos também aqueles que se preocupam com as modalidades de controle de constitucionalidade, o controle preventivo, que antecede a promulgação da lei, e o controle repressivo, que sucede a promulgação da lei. Mas o segundo aspecto da jurisdição constitucional abordado, ou na classificação de Mauro Capelletti, é exatamente a jurisdição constitucional das liberdades. Aqui estão compreendidos institutos como o habeas corpus, o mandado de segurança, o mandado de injunção, o habeas data, a ação popular e a ação civil pública. E é nesse diálogo entre a jurisdição constitucional e o direito processual coletivo que eu gostaria de trazer aqui para os senhores uma nova classificação que me parece que deve ser adotada em relação ao direito processual coletivo. Essa classificação não é só minha, foi construída conjuntamente com o professor Gregório Sagra de Almeida, membro do Ministério Público de Minas Gerais, e, a nosso ver, hoje, quando falamos em direito processual coletivo, nós devemos falar em 3 grandes dimensões. Nós temos, sob a visão dos processualistas, em primeiro lugar, o processo coletivo comum, que se subdivide, e agora sim a nossa contribuição, em processo coletivo comum não penal, a título de exemplo, as ações civis públicas, as ações populares, os mandados de injunção coletivos, dentre outros. E temos também o processo coletivo comum penal, que tem como figuras importantes ou institutos importantes a ação penal coletiva, o habeas corpus coletivo, acerca do qual os senhores já devem ter ouvido falar, dentre outros institutos. A segunda grande categoria seria o processo coletivo, o direito processual coletivo especial, que aqui se subdivide em processo coletivo especial não penal. Aqui temos as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de constitucionalidade, as ações de descumprimento de preceito fundamental, impugnando matérias não penais, e uma segunda categoria, em que podemos falar do processo coletivo especial penal. Aqui nós temos as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de constitucionalidade e as ações de descumprimento de preceito fundamental no âmbito penal. Por fim, temos uma terceira grande categoria, uma terceira grande dimensão que não nos interessa tanto na tarde de hoje, são os processos pseudo-coletivos e pseudo-individuais. Professor Rafael, mas se vamos falar sobre esse diálogo entre jurisprudência constitucional, e aí, por via de consequência, em jurisdição constitucional e direito processual coletivo, o que é que toda essa classificação, o que é que podemos abordar de importante na relação trazida por essa nova classificação? O tema que me parece de especial atenção é o princípio do ativismo judicial ou da predominância de aspectos inquisitoriais no processo coletivo, como tem sido denominado por alguns. Existem hoje 3 grandes sistemas que buscam regulamentar os poderes do juiz na condução do processo coletivo. Nós temos o princípio inquisitivo, o princípio dispositivo, ou sistema dispositivo, e o sistema misto. Para os defensores do sistema inquisitivo puro, atribui-se ao juiz a ampla responsabilidade pela instauração e condução do processo, sem a necessidade de provocação das partes. De outro modo, o sistema dispositivo puro restringe a atuação do magistrado à vontade das partes no que concerne a definição dos elementos objetivos e subjetivos da demanda, o seu desenvolvimento e a produção probatória. Em que pese, senhores, senhoras, o aumento paulatino dos poderes do juiz nos últimos anos, a maioria da doutrina tem entendido que no Brasil é adotado um sistema misto, com um enfoque para o aspecto dispositivo. Contudo,
os poderes do juiz no processo coletivo têm sido influenciados pelo que a doutrina norte-americana denomina de defining function. Os seus defensores sustentam a possibilidade de ampliação dos poderes instrutórios do juiz, o desmembramento do processo coletivo segundo a conveniência do caso, a flexibilização procedimental e até mesmo a suspensão de processos individuais até o julgamento de feitos coletivos. No Brasil, os tribunais passaram a adotar uma postura mais ativa na concretização de políticas públicas, fenômeno hoje denominado de ativismo judicial, e por alguns chamado de aspecto inquisitorial do processo coletivo. A ideia aqui é suprir a omissão dos poderes públicos mediante decisões judiciais de cunho criativo, com base na defesa do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já admitiu, inclusive, a utilização de ações civis públicas para assegurar o direito de crianças ao acesso a creches e pré-escolas. Diante da complexidade envolvida na efetivação de políticas públicas por meio de decisões judiciais, tem-se admitido, no âmbito de processos coletivos, institutos ou figuras jurídicas como a adoção de meios executivos indiretos e a subrogação, nos termos do artigo 139, inciso 4 do CPC, a responsabilização do agente recalcitrante pela prática de improbidade administrativa, a nomeação de um interventor, professora Jussara, para a implementação de políticas públicas, conforme previsto na lei que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Esses novos desenvolvimentos do processo, do princípio do ativismo judicial, para onde tem se direcionado as principais discussões dessa temática, tem nos levado a uma nova figura que tem sido muito debatida, denominada de processo estrutural. Professor Celso, professor Emerson, o processo estrutural busca realizar uma reforma em entidades ou políticas públicas que não vêm atuando da forma esperada. Em outras palavras, os processos estruturais pretendem modificar o modo como uma estrutura burocrática opera ou atua na esfera prática, de modo a se concretizar um direito fundamental ou reorganizar a forma como tem sido implementada uma determinada política pública. Essa reestruturação se dá por intermédio da elaboração de um plano aprovado pelo juiz e sua posterior implementação, geralmente ao longo de um considerável período de tempo. Para solucionar um problema estrutural, professora Jussara, os efeitos da sentença precisam ser agora multilaterais, exigindo uma tutela processual menos rígida, mais flexível. Não fica o juiz obrigado a fixar os deveres de cumprimento imediato nos rígidos termos estabelecidos pela norma processual, pelo Código de Processo Civil, podendo dimensionar medidas que atentem para, em primeiro lugar, a complexidade do caso, em segundo lugar, os efeitos, os impactos da decisão, e, em terceiro lugar, as suas repercussões extraprocessuais. Senhoras e senhores, o processo estrutural busca, a apreensão das características do litígio em toda a sua complexidade e conflituosidade, permitindo que os diferentes grupos de interesses sejam ouvidos. A elaboração de um plano de alteração do funcionamento das instituições, cujo objetivo é fazer com que elas deixem de se comportar da forma que se reputa indesejável. Em terceiro lugar, a implementação desse plano elaborado de modo compulsório ou negociado. E, por fim, em quarto lugar, a fiscalização dos resultados da implementação desse plano, de modo a garantir o resultado social pretendido no início do processo, que é a correção, a violação da política pública ou da tutela do direito coletivo. Vejam, senhores, que o processo estrutural, senhoras e senhores, que o processo estrutural confere uma nova forma de se enxergar
a aplicação dos processos coletivos. Os processos estruturais, apenas a título de exemplo, são aqueles que, e para tornar mais concreto aquilo que eu estou falando, em primeiro lugar, refletem demandas que visam a concretização do direito de locomoção de pessoas portadoras de necessidades especiais por meio de um plano de adequação e acessibilidade das vias, dos logradouros, dos prédios e dos equipamentos públicos de uma determinada cidade. Isso não é algo que se faz, professora Jussara, de uma hora para outra. Professora Lívia, não dá para você implementar a modificação de toda a estrutura de uma cidade sem que você tenha um plano de modificação de toda a política, de toda a estrutura que está por trás da acessibilidade. Um outro exemplo, para tornar mais concreto isso que eu estou falando, é uma demanda que visa assegurar o direito à saúde e que, considerando o crescimento do número de casos de microcefalia ou de COVID em uma determinada região e de sua possível relação com um determinado vetor, busca seja estabelecido impositivamente um plano de combate ao mosquito Aedes aegypti ou à forma de contaminação pela COVID, prescrevendo uma série de condutas a serem adotadas pelas autoridades municipais. Um terceiro exemplo, para tornar mais concreto os processos estruturais, poderia ser visto através de demandas que buscam salvaguardar direitos de minorias, solicitando que se imponha a inclusão na estrutura curricular do ensino público fundamental de disciplinas que abranjam temas relacionados à história dos povos africanos ou dos povos indígenas. Um quarto exemplo seria o ajuizamento de uma demanda que pretende resguardar a dignidade, a integridade física da população carcerária e, para tanto, busca a adoção de medidas de adequação dos prédios públicos em que essas pessoas se encontram encarceradas. Vejam, então, que o processo estrutural ele tem uma ampla aplicação concreta. E quais seriam, então, as características principais desse processo estrutural e que vem ditando recentemente as regras que estão implicando não só nas recentes discussões do projeto de lei 8058, mas também nos inúmeros projetos de lei que tramitam no Congresso para a reforma agora da Lei da Ação Civil Pública. Nós temos aqui como características desses processos estruturais, em primeiro lugar, um estado de desconformidade entre aquilo que é esperado e a forma como atua uma entidade. Em segundo lugar, a forma como vai se dar a reestruturação mediante a prolação de uma decisão de implementação escalonada e que preveja um regime de transição. Em terceiro lugar, a adoção de um procedimento bifásico, deve-se definir o problema estrutural e traçar um programa, um projeto de reestruturação. Em quarto lugar, a flexibilização do procedimento, admitindo formas atípicas de intervenção de terceiros, de medidas executivas e da alteração do objeto litigioso. E, em quinto e último lugar, os processos estruturais eles são marcados pela consensualidade, inclusive no plano dos negócios jurídicos processuais. Tudo isso, novidades na nossa jurisprudência, que começa, jurisprudência constitucional, professora Jussara, que começa a dar os primeiros passos, ainda está engatinhando na forma de implementação e de adoção dos processos estruturais. Professor Rafael, então, quais são as características desses feitos estruturais? Se estamos falando de processos estruturais, se estamos falando do PL 8058, se estamos falando aí de inúmeras modificações que estão tramitando no Congresso Nacional no que tange à reformulação da Lei da Ação Civil Pública, como é que podemos entender esses litígios, esses feitos estruturais? Quais são as suas principais características? Esses feitos estruturais são caracterizados pela policentria, indicando a intervenção, uma intervenção policêntrica da própria sociedade, do poder público, no litígio que se aprecia ali. Eles são marcados também pela dialogicidade. É necessário um diálogo, uma abertura do juiz, das partes e dos representantes do Ministério Público e da sociedade
para que possa-se realmente efetivar essa modificação na estrutura burocrática. Em terceiro lugar, é preciso agora, professora Jussara, uma cognição ampla e profunda, de modo a propiciar ao juiz o assessoramento necessário ao pleno conhecimento da realidade fática e jurídica que se apresenta ali por detrás do feito. Em quarto lugar, a flexibilidade quanto ao procedimento, a ser consensualmente adaptado ao caso concreto através de negócios jurídicos processuais. Em quinto lugar, nós podemos falar na prolação de decisões judiciais abertas, flexíveis e progressivas, inclusive através da relativização da regra da congruência, ou do princípio da congruência objetiva externa. Em sétimo lugar, nós precisamos também flexibilizar o próprio modo de cumprimento das decisões. Em oitavo lugar, nós temos provimentos em cascata, são prolatadas decisões que precisam ser cumpridas a partir de inúmeras etapas. Não basta o juiz falar, olha, implemente-se isso, porque nós sabemos que na mudança de políticas públicas, na mudança do comportamento de estruturas burocráticas, não é suficiente que o magistrado diga, implemente-se A ou B, porque essa implementação ela não se torna realidade da noite para o dia. Em suma, professora Jussara e a todos os que me ouvem, eu gostaria de compartilhar com os senhores 3 pontos que me parecem fundamentais no que tange a esse diálogo entre a jurisprudência constitucional e os processos coletivos na atualidade. Em primeiro lugar, a sistematização das relações entre jurisdição constitucional, jurisprudência constitucional e processo coletivo é uma tarefa hercúlea e ainda inacabada. Nós estamos dando os primeiros passos no que tange a sistematização do conhecimento sobre dessa relação, desse diálogo entre esses diferentes campos do conhecimento jurídico. Em segundo lugar, professora Jussara, trata-se esse tema, sem dúvida, de um dos mais relevantes da contemporaneidade. Isso porque os impactos para a sociedade de uma forma geral, das decisões tomadas, prolatadas no âmbito dos processos coletivos e, mais especificamente, dos processos estruturais, são, vou dizer, gigantescas. A título de exemplo, posso mencionar aqui as decisões prolatadas nos inúmeros feitos coletivos que tramitam em relação aos danos ambientais causados em decorrência da ruptura da barragem em Brumadinho. E, por fim, eu gostaria de assinalar que as demandas sociais, de uma forma geral, estão a exigir hoje uma segunda revolução na aplicação da jurisdição constitucional e do direito processual coletivo como um todo. É necessário atentar para a necessidade de modificação das estruturas que estão por detrás da implementação de políticas públicas. E os processos estruturais apontam ou surgem, se apresentam como uma das vias mais adequadas para tanto. E isso não só aqui no nosso Brasil, mas também como já tem sido feito pelos norte-americanos. Espero não ter ultrapassado o meu tempo de fala, professora Jussara. Sei que a professora Lívia tem várias ponderações importantes daqui a trazer para a nossa discussão. Eu gostaria de, desde já, agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer a todos que foi uma honra para mim poder participar desse evento hoje. Estimado professor Rafael, considere-se amigo deste curso, desta Casa de Cultura e Saber, a Unipar. Revelo agora, professor, quando ouvi a primeira referência ao seu nome, o nosso amigo comum, professor Gregório Sagra de Almeida, e acerca deste tema,
e o querido Assagra enviou-me uma obra com a dedicatória à Sagra, e eu pensei, faço votos de conhecer professor Rafael. Isto foi, queridos, há alguns anos, e este tema pungente, permanente, fantástico, temos a honra imensa de poder participarmos desta hora histórica, professor, agradecendo pela palestra brilhante, pela participação, dedicando seu tempo a todos nós. A todos os presentes, renovamos agradecimentos, e a você, querida Lívia, venha estar conosco nesta hora. A palavra é sua, egressa querida de sucesso. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos e a todas, em especial os meus queridos professores do mestrado, professor Celso, professor Medina, meu querido orientador, pessoa fantástica, o professor Bruno, a professora Miriam, não sei se ainda está aqui, mas fez parte da minha banca, também é uma pessoa fantástica. Agradecer a professora Jussara pelo convite, e dizer que esse debate, né, essa oficina com esses temas permitem aos estudantes e a nós próprios operadores do direito ganharmos passos, degraus, né, no conhecimento. Tal a importância desses debates. Por exemplo, a palestra preferida pelo professor Rafael, brilhante palestra, inclusive, que trouxe um tema super relevante, que é o processo coletivo, e o qual não é muito comentado, né? Não é muito falado tendo em vista o processo individual. E nessa perspectiva, dentro do que o professor falou, eu gostaria de fazer uma ligação com as teorias da interpretação constitucional de sociedade aberta do Peter Haberle e do agir comunicativo do Habermas. Ambos, eles trabalham com uma interpretação dando ênfase na sociedade, né, com a participação da sociedade e dos diversos atores sociais nas decisões judiciais com o intuito de legitimar essas decisões. Muitas decisões, por vezes, não são aceitas na sociedade pela falta de legitimação social. Então, esses autores, né, eles trazem, por meio dessas teorias, essa participação social, e isso reflete no instituto que nós temos aqui no Brasil, que ainda não é muito utilizado, se compararmos com os Estados Unidos, que seria o Instituto do Amicus Curiae. E aí eu gostaria de pedir para o professor Rafael comentar qual seria a importância do Amicus Curiae dentro do processo coletivo, né, da atuação do Amicus Curiae, como que vem sendo feita essa atuação, se está ampliando a atuação do Amicus Curiae dentro do processo coletivo, como que isso tem acontecido e como que o professor enxerga a atuação do Amicus Curiae no processo coletivo. Muito obrigada, Lívia, excelente, querida. Professor Rafael, por gentileza. Bom, o questionamento da Lívia, sem sombra de dúvidas, um daqueles que mais relevantes no âmbito do direito processual coletivo. Porque um dos principais problemas que nós ainda encontramos no processo coletivo é como garantir a efetiva participação daqueles interessados nos feitos coletivos. E aí, sim, nesse âmbito, né, se insere também a figura do Amicus Curiae. Bom, os processos coletivos, em regra, eles têm, nós podemos dividi-los em duas grandes categorias, me parece, né? Nós podemos falar aqui dos processos coletivos como, por exemplo, as ações civis públicas, os mandados de injunção de um lado, e de outro lado, a ação popular. Por que é que eu digo, por que é que eu entendo importante fazer essa distinção? Porque no âmbito da ação popular, o autor da demanda é o cidadão. E em sendo o cidadão, normalmente é publicado um edital com base no artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor, de modo a permitir a ampla participação dos interessados naquele feito coletivo. Então, no âmbito da ação popular, me parece que a participação
do amicus curiae, ou das figuras de amicus curiae, ou de qualquer forma de intervenção, é um pouco mais ampla, em virtude da própria legitimidade do cidadão para figurar ali no polo ativo. Em relação aos demais feitos coletivos de uma forma geral, a participação de amicus curiae tem sido admitida, sim, e não só de amicus curiae, mas tem sido ampliada a participação da sociedade de uma forma geral nesses feitos, e principalmente nos processos estruturais. Pensemos aqui, a título de exemplo, em feitos de grande repercussão social, de grande impacto social. Não é possível excluir, alijar a sociedade das discussões que estão ali por trás. Tanto é assim que o próprio Ministério Público tem promovido, antes do ajuizamento de ações, a realização de audiências públicas. As audiências públicas são uma via, são uma forma de garantir a ampla participação da sociedade nesses feitos. Então, me parece, Lívia, que a resposta a esse questionamento vem no sentido de que deve-se primar pela máxima participação da sociedade. No âmbito do direito ambiental, inclusive, o princípio da participação é basilar para a condução de qualquer trabalho. E essa ideia, me parece, deve transbordar para todos os demais ramos do direito. Então, a meu ver, e aí seguindo já a jurisprudência mais recente dos tribunais superiores, é nesse sentido que o amicus curiae deve ser admitido no âmbito dos processos coletivos. Mas apenas para retomar aqui um tópico que a professora Lívia mencionou, mais especificamente, ela começou a fala fazendo referência aí ao professor Peter Heberle. Me parece que hoje um dos principais problemas, e aqui não menciono apenas no exercício do direito processual coletivo, mas no âmbito da jurisdição constitucional de uma forma geral, parece que um dos principais problemas com os quais, dentre os principais problemas dentre os quais temos nos deparado, se encontra a delimitação da liberdade interpretativa, ou a delimitação do âmbito interpretativo que o julgador tem. Eu fiz referência ao princípio do ativismo judicial, e, sem sombra de dúvidas, uma das principais preocupações que temos na atualidade, não só para a participação do amicus curiae ou para a prolação da decisão, diz respeito ao âmbito de liberdade que o julgador tem para prolatar a sua decisão. Todos nós queremos, de alguma forma, a contenção da subjetividade avassaladora do magistrado. Nós sabemos que o magistrado pode fundamentar a sua decisão, mas nós não queremos que a decisão seja fruto da vontade do magistrado. Nós não queremos, como dizia Oliver Holmes, que a decisão seja fruto daquilo que o magistrado teve no café da manhã. Se ele tomou um bom café da manhã, a decisão virá num sentido. Se ele não tomou um bom café da manhã, a decisão virá num outro sentido. E aí me parece que um dos pontos nevrálgicos nessa discussão diz respeito à interpretação de uma forma geral e à hermenêutica constitucional no seu aspecto específico e no estabelecimento de um fechamento dessa ampla liberdade do magistrado para interpretar. O magistrado, ele deve ter, me parece, deve seguir algumas balizas, nós devemos ter algumas balizas para a contenção dessa ampla liberdade interpretativa. Em primeiro lugar, e aqui, professora Jussara, professor Celso, já me referindo às balizas para a aplicação e interpretação do direito de uma forma geral, me parece que seria importante, já que o simples estabelecimento de métodos interpretativos não é suficiente, que nós tivéssemos, em primeiro lugar, a fixação de condições para se realizar um controle da interpretação constitucional. Em segundo lugar, se estabelecesse que a fundamentação das decisões é um dever absoluto do magistrado. Em terceiro lugar, que cada cidadão tem a sua causa julgada a partir da Constituição,
com condições para aferir se a decisão é ou não constitucionalmente adequada, seguindo aqui a doutrina de Peter Hebler, professora Lívia. Em quarto lugar, que a decisão seja passível de universalização. O que eu quero dizer com isso? Ela precisa respeitar os precedentes existentes e se legitimar pela sua forma e pelo seu conteúdo em razão da racionalidade que é em base. Em quinto lugar, que ela não seja produto de um resultado pré-concebido do julgador. O julgador não pode ter inicialmente concebido o resultado e simplesmente fundamentado a decisão com base naquilo que já previamente concebeu. Em sexto lugar, que se oportunize o efetivo poder de convencimento ao jurisdicionado, é aquilo que se chama hoje de princípio do contraditório efetivo. Em sétimo lugar, que essa decisão seja passível de controle, aquela accountability que os norte-americanos falam, através de recursos, do controle de constitucionalidade e de outros meios. E ainda que essa decisão seja fruto, professora Lívia, da participação da maior pluralidade possível de segmentos sociais, como defendia Niklas Luhmann. E, por fim, que o intérprete atue seguindo uma ética hermenêutica. Não dá para se fazer qualquer tipo de interpretação, mas deve-se fazer uma interpretação que, antes de tudo, seja também uma interpretação ética. Então, me parece que, estabelecidas essas balizas, nós teremos não só um controle da atividade interpretativa do magistrado, evitando essa sua subjetividade avassaladora, mas também a ampla participação do maior número de segmentos sociais possível e a efetiva compreensão de todos aqueles grupos que têm o interesse em participar da construção da decisão. Acho que seria isso, professora Lívia. Parabéns, professor Rafael, professora Lívia. Diga-me, meu amor, de repente é uma palestra dentro da outra, junto com a outra, e o ponto que você tocou. Lívia, querida, você com a palavra para fechar essa parte dos debates, e lhe consulto, professora Lívia, se poderemos, em seguida, abrir uma palhinha para o plenário, porque depois de fechar, meu professor Rafael, querido amigo, ética hermenêutica, você diz, pronto, agora vai correr oficina de trabalho, aqui na Unipar a gente faz assim, prof, até segunda-feira nós estaremos encerrando os debates. Lívia, meu amor, brincadeiras à parte, diga daí, querida. Excelente a explanação do professor Rafael, exatamente nisso que eu tenho trabalhado na minha pesquisa, confirmando a participação da sociedade para ajudar a construir uma sentença, uma decisão mais justa do ponto de vista social, e não apenas do ponto de vista jurídico do juiz, né, que, como bem falou o professor, muitas vezes dão as suas decisões com as suas preconcepções já atrapalhando a efetividade, na verdade, da decisão no meio social. Com isso, eu encerro a minha participação, professora, agradecendo novamente o convite, e aí fica à disposição da senhora para abrir para os demais. Caríssima Lívia, muito obrigada. Foi um prazer, meu amor, resgatá-la nestas dobras da vida, resgatá-la pelo teu currículo Lattes, a tua linha de pesquisa, onde você estava agora, e para dizer, venha sempre para estar conosco. Meu caro coordenador, professor Horácio, meu parceiro de disciplina, professor Rafael, professor Horácio e eu, nos encontramos também nesses brindes grandiosos que a vida nos traz, dividimos com muita satisfação a disciplina atual no mestrado, em que nós responderemos e começaremos as aulas no dia 17 agora, querendo voltar, professor, venha sempre. Nós vamos trabalhando o negócio jurídico processual, esse gigante, esse encanto, e para dizer, e agora, negócio jurídico processual abre as asas, você tem aí uma interpretação hermenêutica, o negócio jurídico processual a favor da defesa que o professor Rafael acaba de trazer. E assim, queridos, nossas oficinas, dialogando com a nossa área de concentração, linha de pesquisa, a 2, professor Rafael, eu tenho que lhe dizer assim, nessa nossa intimidade online, a linha de pesquisa 2, desafio para o Medina, que está na 2 também, linha 1, professor Celso Seguro, nós da
linha 2, somos mais gostosos. Vem lá, meu querido! Mestrandos e mestrandas, essa é a professora Jussara chegando com Horácio. Dia 17, começa um grande módulo. A propaganda é a alma? Não. A é vida. O julgar de acordo com a própria consciência? Jamais. Julgar de acordo com a Constituição. E agora, como é que nós ficamos? Prof. Celso, desculpa a falta aí mas a prof é assim, esses quase 30 anos junto contigo, aprendi muito demais. Devolvo, então, a palavra ao professor Celso e todos os colegas agora, os mestrandos, mestrandas, doutorandos. Professor Rafael, peço-lhe a gentileza de ficar conosco mais esse tempinho para enfrentarmos essa outra rodada de debates. Com a palavra, professor Celso. Bom, de minha parte, eu só quero parabenizar o professor Rafael, uma grande honra tê-lo aqui, professor. Com certeza, essa é a primeira de muitas oportunidades. Temos aí eventos, bancas, com certeza, esse nosso inicial link vai continuar aí nos segurando para muitas oportunidades. Obrigado, professor, parabéns pela exposição. Também quero agradecer a nossa querida Lívia, a nossa egressa do mestrado. Uma grande satisfação contar com sua presença, Lívia. É uma satisfação especial, você é nossa aluna querida, e é um trabalho que a gente está assim, querendo implementar realmente, trazer nossos egressos. Nós estamos fazendo isso, né, professora Jussara? Trazendo os egressos para a nossa participação, porque nós sabemos da importante contribuição que cada um tem, saindo daqui, na continuidade dos estudos, precisa voltar justamente para continuar compartilhando, tá? Parabéns também pela sua intervenção. E, professora, deixa a palavra aberta, né? Certamente temos aí algumas considerações, se quiserem. Nosso evento para debater mesmo, é uma oportunidade. E logo em seguida, professora, lembro do nosso sorteio. Muito bem, professor. Muito bem. Então, com a palavra, quem vem? Palavra livre. Enquanto vocês pensam, a prof vai dizer assim, professor Rafael, como você é brilhante, meu professor. Olha, você está agora junto de nós para todo e sempre. Mas volto a um pequeno ponto. E uma das nossas paixões, os métodos da interpretação. E o professor grifou, os métodos da interpretação já não são mais suficientes. Nas bordas diz, olha, o controle desta interpretação, há um controle hermenêutico na fundamentação, professor. Na fundamentação, e o professor destacou o julgar de acordo com esta nova releitura e dimensão do princípio do contraditório. É um contraditório estendido? Há um contraditório pleno? A nova hermenêutica, a hermenêutica constitucional, do texto, o contexto, o pretexto, e eis a decisão. E agora, meu prof, meus métodos do passado, o que eu faço com eles? Porque já estou tão encantada com esse novo método, este outro olhar hermenêutico. Como fica esse diálogo, meu professor? Professora Jussara, a questão é realmente fascinante. Quando falamos sobre interpretação, nós normalmente temos aquela sensação de que os métodos interpretativos nos levariam a uma decisão adequada, uma decisão correta, né? Mas nós sabemos, e isso é uma construção que não vem de agora, já vem de algum tempo, mais especificamente da fenomenologia. A fenomenologia construída por Russell e posteriormente desenvolvida por Heidegger e mais recentemente Gadamer, nos leva a questionar os limites da interpretação. Segundo Gadamer, e abre aspas, o ser que pode ser compreendido é linguagem. O que é que Gadamer quer dizer com isso? Quer dizer que aquilo que nós compreendemos é sempre linguagem. Mas a linguagem, professora Jussara, ela é sempre objeto da nossa interpretação. Não adianta alguém sustentar que o método hermenêutico A ou B é suficiente para se chegar a uma determinada conclusão, porque nós sabemos que ele não é. Cito-lhes um exemplo que me parece bastante esclarecedor disso. Nós temos um termo na nossa Constituição que é bastante claro, né? Nós sustentamos que é possível a prisão em flagrante
desculpe-me, a prisão em inúmeras situações dentro do domicílio, em flagrante, é possível ingressar no domicílio em inúmeras situações, em flagrante, para prestar auxílio, e ainda, para, em sendo o caso, cumprir durante o dia um mandado de prisão. A Constituição faz expresso uso do termo dia. Até mesmo esse termo dia, a expressão dia, é passível de discussão. Então, nós temos doutrinadores que sustentam que a expressão dia quer dizer das 6 às 18 horas, doutrinadores que sustentam que dia quer dizer da aurora ao crepúsculo. Então, vejam, o termo dia, um termo simples, a priori, mas que depende dos nossos pré-conceitos para assumir um determinado sentido. Então, a crítica que é trazida pela fenomenologia e, de forma geral, pela filosofia da linguagem, é a de que não é mais possível sustentarmos que a simples utilização de um método hermenêutico seja suficiente para se chegar a uma determinada conclusão. E se o método hermenêutico não é suficiente para se chegar a uma conclusão, uma determinada conclusão, o que me parece que seja a via adequada para se evitar essa subjetividade, ou seja, que a decisão seja fruto daquilo que o juiz entende que deva ser, né? A decisão judicial não pode ser simplesmente aquilo que o juiz quer. Nós precisamos estabelecer uma forma de controle dos precedentes e de respeito aos precedentes. A única forma de se conter, de algum modo, essa subjetividade avassaladora é que cada decisão judicial, a partir da ideia de uma hermenêutica das decisões judiciais, possa ser congruente, íntegra, possa se legitime pelo seu conteúdo e pela sua forma em relação às demais decisões, mas não só em relação às demais decisões prolatadas naquela região, mas também em relação a todas as decisões prolatadas naquele estado, em relação a todas as decisões prolatadas no nosso país e, por fim, num sistema global de prolação de decisões judiciais. Se nós não tivermos isso, se nós não tivermos nenhum delimitador quanto à subjetividade do magistrado para a prolação de decisões judiciais, nós vamos nos sujeitar a um direito que nada mais é do que fruto do arbítrio de um juiz. O juiz escolhe o que é o direito naquele caso concreto. E com isso, me desculpem, com isso, nós não podemos aceitar. Isso nós não podemos aceitar. O direito deve sim, e ele assume a mais de uma decisão como correta em alguns casos concretos. E por quê? Porque o nosso sistema admite que um juiz de primeiro grau prolate uma decisão num sentido e o outro juiz prolate decisão no sentido contrário. Mas o fato de admitir isso não significa admitir que, ao final, depois de todo o percurso processual, as decisões sejam incompatíveis entre si. Então, a única forma que temos de buscar uma certa contenção dessa subjetividade do magistrado é permitindo a mais ampla participação de todos os grupos sociais, professora Lívia, a interpretação constitucional por todos têm legitimidade para interpretar a Constituição, e não apenas nós, juristas, que nos julgamos capazes de fazê-lo. E mais, o magistrado não pode preconceber um resultado e apenas minutar a decisão para alcançar aquele resultado. Ele deve efetivamente verificar, através de um contraditório efetivo, daqueles argumentos que foram suscitados pelas partes, se está sendo construída uma decisão adequada em relação àquele caso concreto. E, por fim, essa decisão precisa ser objeto de controle. Uma decisão que não é objeto de controle é uma decisão que pode tender para uma decisão irrazoável, uma decisão inadequada. Então, professora Jussara, embora não tenha a resposta definitiva e quisera eu ter a resposta final para esse questionamento, porque aí sim nós teremos efetiva previsibilidade e segurança jurídica no nosso ordenamento, mas me parece que são esses os caminhos que devemos perseguir
para tentar alcançar alguma previsibilidade no nosso ordenamento jurídico. Então, não podemos confiar nos métodos como sendo efetivas balizas para se alcançar resultados adequados, mas precisamos pensar onde é que podemos de onde é que nós podemos buscar recursos para efetivamente conter essa subjetividade avassaladora do magistrado. Inclusive, aqui no âmbito dos nossos estudos, no âmbito dos processos coletivos. Se a professora Jussara me permitir, tem uma pergunta aqui uma ponderação junto com uma pergunta do Claudinei aqui, que se recorda do exemplo da adoção de processos estruturais na infância e na juventude, nos casos de acolhimento institucional em descumprimento das regras do Estatuto da Criança e Adolescente. E ele pergunta se o processo estrutural pode ser fruto de um NJP. NJP é o núcleo de prática jurídica de vocês? Ou o que seria esse NJP, Claudinei? Eu não entendi bem esse termo. Deve ser negócio jurídico processual. Se o processo estrutural pode ser fruto... Exato. Se o processo estrutural pode ser fruto de um negócio jurídico processual. E me parece que o processo estrutural é um meio para se alcançar a modificação do comportamento de uma estrutura burocrática ou de uma política pública. No bojo de um processo estrutural, nós podemos ter a celebração de negócios jurídicos processuais. Não vislumbro qualquer problema, qualquer óbice a celebração de negócios jurídicos processuais. Ao contrário, esses negócios jurídicos processuais devem ser ainda mais estimulados porque as circunstâncias dos casos, dos litígios estruturais, são ainda mais complexas do que aquelas que se apresentam em litígios individuais ou nos litígios coletivos comuns. Então, os negócios jurídicos processuais devem ser estimulados no âmbito dos processos estruturais, tudo bem? Então, a meu ver, é essa a resposta que me parece mais adequada. Professora Jussara, o microfone. Olha, a gente trabalhando em casa, a prof. fecha o microfone, que a casa tá viva, tá acordada. Então, pronto. Olha, Claudinei, pergunta linda, obrigada. Adorei, porque eu pensei como professor, núcleo jurídico de prática. Falei, bora lá, meu núcleo, vamos fazer negócio jurídico processual, bateu, sigla que é sigla. Professor Rafael, o senhor vai precisar voltar. Meu querido, que coisa fantástica. Dá para a gente fazer aí, deve social, só vou organizar aí um curso de negócio jurídico processual, hermenêutica e essa coisa linda do controle. Para precedente, já fica o convite para uma outra ocasião. Professor Horácio, você segura, porque o nosso módulo de negócio jurídico processual vai ter professor Rafael o tempo todo conosco. Caríssimos, enquanto a gente vai dizendo do muito obrigado, a minha homenagem a todos vocês, parceiros dessa terceira oficina de pesquisa do programa, e em nome de todos me permitam fazer, já que sou a decana do curso, e é a coisa maravilhosa, o decano vem dizer assim, Celcinho, meu eterno professor, parabéns pelo seu projeto ao reestruturar o nosso programa, o nosso curso de mestrado em Direito Processual e Cidadania, o novo espaço de encontros para debater pesquisa, conhecimento jurídico, as oficinas, professor, gratíssima pela oportunidade. A janela para o mundo, a janela para os amigos, como o professor Rafael. Sinceramente, professor, quanto mais eu permaneço ao seu lado, mais aprendo a cada dia. Nesta hora, fazendo uso da palavra de todos, alguém mais quer fazer uso da palavra? Mais alguma questão? Um debate até? Caríssimos, a propaganda. Segurem, porque às 17 nós temos a segunda palestra do dia de hoje. 17 horas vai chegando aí. Lívia, você leve um abraço. Professora, aqui assim, a família faz o mestrado e fica. Lívia, leve o abraço para Gilberto Marchetti, mestrando, que veio para a gente um pouquinho antes de Lívia, foi me orientando, trabalha, que é uma coisa, tem uma produção linda, numa próxima oficina, Gilberto com a gente. O horário das 17 horas, Igor Hatz dos Santos, volta como debatedor, professor Tiago Cavesan Antunes, que teve agora há pouco no lançamento com a gente. E nesta hora,
vou pedir vênia e licença a todos, se já podemos mandar aquele abraço enorme ao professor Rafael, e depois faremos o sorteio. O professor Celso já tem as regras, as coordenadas para o sorteio. Antes do sorteio, meu professor, aqui nós somos como cancioneiro popular. Nós temos aí algumas duplas maravilhosas, e uma delas diz assim: não aprendi a dizer adeus. A professora também não, prof. Esta obra será enviada com um autógrafo carinhoso de Kelly e o meu, os votos, meu professor, de muitas luzes, muito sucesso. A grandeza do teu trabalho, a erudição, o pesquisador de alma e coração, e quero poder chamá-lo ora em diante, junto com o Gregório, como eu já o faço, meu irmão afetivo. Vocês, dos direitos coletivos, os direitos difusos, os de individuais homogêneos, nos trazem a revisão de um novo tempo e uma nova hora. Junto com Lívia, digo, então, né, Lívia? Somos o mestrado das ideias abertas, uma sociedade de poetas, de juristas, de pesquisadores, de apaixonados, um pouco, talvez, loucos, mas loucos de paixão pelo processo civil. Ao professor Rafael, os nossos aplausos, parabéns, meu querido. Muito grata, professor. Muito obrigado. Ficaremos sempre à disposição. Obrigado. Muito obrigado a todos. Fico à disposição. Professora Jussara, querida, muito obrigado pelo convite. Fico sempre à disposição, professor Celso, professores da casa, professor Medina, estou sempre à disposição, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade de poder estar com vocês aqui hoje. Gratíssima, meu professor. Uma boa tarde, um bom final de semana. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caríssimos, agora somos nós conosco. Olha, queria ainda falar, antes que o professor Rafael, mas eu mandarei a dedicatória e a lembrança. A primeira vez que a professora Jussara ouviu a expressão negócio jurídico processual, cheguei a pedir assim: como, meu amigo? O novo Código de Processo Civil vem cheio de novidades. E eu não quis perguntar na hora para dizer: Medina, querido amigo, o que é negócio jurídico processual? Foi você, meu professor, meu amigo, meu parceiro querido, em um contato via telefone, e eu digo, como são, Medina, agora os trabalhos no Senado, o professor Medina lá com tudo na comissão, né, dos primeiros grandes debatedores do novo Código. Pensei, meu Deus, o que é negócio jurídico processual? Viria aí, tempos depois, Medina, nem tanto. A primeira obra que chegou para todos nós, comentando o novo CPC, e eu corri para ver negócio jurídico processual, lá estava. Você, meu professor, e o encanto de tê-lo aqui, esta hora, na hora da tarde, relembrando aqueles momentos. Medina, você, grande coluna deste nosso programa de mestrado, na sua pessoa, na pessoa de professor Celso, todos os professores do programa, professor Luiz Manuel Gomes Júnior, bem-vindo, que acaba de chegar para dizer, vocês são o grande esteio e as grandes luzes do nosso programa. Professor Medina, foi ou não foi assim a história que acabo de relatar? Mais ou menos por aí mesmo, Jussara. Foi uma aventura, né? Obrigado. Foi. Uma satisfação, meu caro. Obrigado. Nesta hora, nós vamos, então, para digamos, o sorteio, e aí troquei ideias com o professor Celso. Claro, professor Celso, sou assim, já esqueci tudo que nós combinamos, como é que nas regras do sorteio, então vou pedir ao professor que retome as regras do sorteio. E naquelas que a professora faz, enquanto a professora Kelly pegou a estrada, para os professores do programa, nós já separamos, estão aqui, um exemplar, professor Celso, a cada um de vocês. Espero que o professor Celso esteja recebendo já, em primeira mão, em seguida, a nossa modestíssima contribuição. Para a biblioteca da escola, professor, reservamos também 4 exemplares, e agora começa, esta hora da tarde, o nosso sorteio. Professor Celso, o senhor coordena e eu seguro a obra por aqui. Bom, então vamos lá, professora. Eu havia feito um corte dos participantes, né, para nós podermos ter esse sorteio atendendo aos presentes. Eu já tinha cortado o meu nome da professora Kelly. Não sabia que eu ia ganhar o presente. Estava fazendo um corte ético aqui, só para não, já que eu estou controlando os dados, mas eu agradeço, professora. Esse presente, com certeza, estará com carinho aqui na biblioteca e nas minhas leituras. Bom, eu fiz assim, nós colocamos, então, as pessoas
presentes, eu misturei a ordem dos presentes, e aí eu coloquei de número de 1 a 27, professora. E a senhora pode sortear, então, o número, porque, assim, eu vou deixar rapidinho mostrando, mas não vou mostrar agora, depois vocês podem olhar quando sair. Né? Então, tem a lista dos 27 aqui. Pronto. Pode escolher os números, eu vou mostrando o número e falando a pessoa. Se tiver alguém que foi professor, que vai ganhar um livro, então a gente pode depois sortear de novo. Então, pronto, eu vou dizer um número lindo. Ele é elegante, ele é esbelto, ele não vem sozinho, ele tem um de um lado, outro um de outro. É o número 11, meu professor. Muito bem, professora. O número 11 é o Claudinei Cavalcante Pinheiro. Eita, Claudinei, querido, coisa mais linda. Parabéns, Claudinei. Por favor, só nos mande o seu endereço no chat, para que possamos, então, fazer a remessa. E se o endereço é o que está lá na ficha do mestrado na secretaria, também é só reconfirmar. Obrigadíssima pela participação na tarde de hoje, Claudinei. Quem dos presentes deseja agora cantar um número? Quem arrisca? Meu Deus. Lívia, fala o número, Lívia. Oh, 22. 22. 22. Leonardo, 11 e 22. 22 e que mais? 22? Mais algum número, querido? No 22 eu já passo o resultado. É a Lívia. Ai, que lindo! Na nossa lista. Lívia, querida, que lindo! Olha, Não falei que ia dar certo, Lívia? Lindo. Lívia, olha, fiquei feliz. De toda maneira, é uma honra você, meu 22. Hora em diante, quero lembrar desta hora linda assim. Próximo número, queridos. Quem dá mais? Leonardo, ia falar, Leonardo? Quem indicar? Eu não ouvi. Tem que ligar o microfone, né? É bom. É bom. Número 12. 12. Não, isso é sacanagem, porque a lista minha está aqui, o número 12 é teu nome, você acredita isso? Dias Ferreira. Não, olha, brincadeira, tá aqui, ó, não é mentira, né? Leonardo! E não sabia dessa lista, não deu tempo de olhar, então... Leonardo, que lindo! Não deu tempo de olhar. Professor Celso, a primeira vez que nós temos este alinhamento de astros, números e estrelas. Leonardo, querido, depois me mande uma qualquer para dizer, prof, a cena dessa semana, tá? Por favor. Obrigado. Sim, parabéns. Próximo número? 8. 8. 8 é o Masaki. Masaki, não sei se ele está aqui ainda, mas está ali na... Masaki Júnior, né, nosso aluno. Pronto, nosso aluno, Masaki querido, está conosco nesse projeto maravilhoso. Enviaremos, então, as obras. A editora vai mandar direto a vocês nos endereços que fornecerei, então, para a editora. Agradecemos mais uma vez, uma honra extraordinária. Parabéns a todos. Professor Celso, mais uma vez, obrigadíssima. Esta tarde maravilhosa, a abertura dos nossos trabalhos, contar com a presença de todos, mestrandas, mestrandos. Lívia, querida, volte sempre. Professor Luiz Manuel, uma honra tê-lo aqui conosco. A palavra é sua antes de encerrarmos, meu professor. Meus cumprimentos a todos. Eu estou aqui já na ansiedade, que eu tenho que montar a minha, né? Então, eu já estou pensando aqui. Já estou sentindo a experiência. Como fazer para manter o nível que vocês têm mantido, né? Estou pensando aqui. Mas meus cumprimentos a todos. Hoje foi um dia bem tumultuado, mas de qualquer modo eu consegui assistir algumas coisas. Meus parabéns pela iniciativa. E eu gostei bastante desse formato nosso, né? Acaba fazendo com que todos nós nos reunimos, né? Ainda que virtual, mas eu acho que isso é uma coisa que faltava. Agora, com acostumar, né, professor Celso, que esse negócio, nós estamos todos acostumados com o virtual, eu acho que é interessante, mesmo quando voltar presencial, né, quando voltar, nós começarmos a fazer pelo menos uma vez por mês, ou a cada dois meses, pelo menos, algum encontro virtual nesse formato, trazendo professores de fora.
Eu te tomei a liberdade, eu nem falei para o Celso, mas eu até mandei o convite para os doutorandos lá de Itaúna para participarem, alguns estão, porque eu acho importante você ter esse vínculo sempre, né? Ficar criando o hábito de ter vínculo, né? Deles virem no Paraná para assistirem as coisas, especialmente os doutorandos. Então, uma vez mais, meus cumprimentos, é sempre um prazer ver os colegas aqui. Muito obrigada, professor Luiz Manuel. Fádua Schecker, bem-vinda, então, volte mais vezes, vocês aí do PPGD, que nos honram nesta hora, PPGD da Universidade de Itaúna. Professores presentes, mestrandos, mestrandas, palavra livre antes de encerrarmos esta primeira oficina. Cleverson, acho que o teu microfone está fechado. Cleverson, não, eu fiz leitura labial, pronto. Queridos, essa coisa linda, então vamos sim, mantendo o formato. Preciso dizer também de como me inspirei, Luiz Manuel, para a oficina. Então, a oficina de número 1, né, meus professores, veio com o professor José Miguel Garcia Medina, de lá, a primeira leitura, a inspiração, o aprender a fazer com o nosso grande mestre. Na sequência, o professor Bruno Moralec trouxe a segunda oficina, também olhando, acompanhando, participando, e esta situação que no presencial seria muito difícil, né? Então, o professor Celso inicia o novo modelo, o professor Luiz Manuel já deixou a pontuação, vamos sim, né, seguir com o modelo, ainda que quando do retorno do presencial. Antes de encerrar, eu nem acredito que eu estou aqui com Gilberto Ferreira Marchetti Filho, meu orientando de um dia. Ô, família linda, você tem 2 minutos para dizer para a gente como é que essa história... Egresso, você já está na lista dos próximos convidados. Gilberto, dê uma palavrinha aí, meu querido. Boa tarde, professora. Boa tarde. Saudade da senhora. Boa tarde, professor Celso, demais colegas que estão aí assistindo. Estamos aqui nesse frio gélido aqui de Dourados, está melhorando agora, mas por aí acho que também está bem frio, né? Gelado. Estamos aí acompanhando, né, na medida do possível, aqui a programação que o Celso tem me enviado aqui no e-mail, então tem sido bastante prazeroso participar dessas falas que o sistema remoto tem nos permitido, né? Eu não sei se eu cheguei a mandar para a senhora, professora, mas eu fui aprovado no doutorado da Mackenzie a semana retrasada. Começam as aulas agora em agosto, né, se Deus quiser. Mas parabéns, Gilberto. Obrigado. Parabéns, Gilberto. Egresso de sucesso, é isso aí, meu querido. No Mackenzie, você está numa grande escola, um grande PPGD. Os nossos parabéns, eu repleto de euforia. Você acrescenta a esta tarde de tantas maravilhas, mas este mestrando, doutorando e eternamente professor, amigo Gilberto. Obrigado, Felipe Chiarello, lá no Mackenzie, leve a ele o nosso abraço, esteve aqui já a convite do professor Celso, sucesso lá para todos vocês. Obrigado, professor. Caríssimos, então, nesta hora, o nosso programa, o nosso mestrado em Direito Processual e Cidadania convida para um coffee break, home, aquele carinho, aquela coisa gostosa. Venham tomar café na cozinha com professora Jussara, o melhor café digital da região. Segurem lá, às 17 horas nós voltaremos. Igor vem prometendo arrombar também. Caros, não percam, divulguem, coloquem em suas redes, estejam conosco às 17 e às 19 também. Fecho para o coffee break, voltaremos logo mais. Gratíssima pela presença de todos. Fádua, leve o nosso abraço para todos aí nesta grande universidade parceira e irmã. Professor Celso, meu amigo, meu caro amigo, parceiro de todas as horas, muito grata pela presença, pelo apoio. Das 17 horas em diante, toco. Você sabe que eu não tenho juízo, eu tenho mais coragem do que juízo, mas vou tocar direitinho, com certeza. Beijos para todos vocês. Professor Celso, a palavra para encerrar. Essa garota é papo firme, viu? Com certeza. Professora, obrigado. Obrigado a todos os presentes. Obrigada. Até o próximo evento. Até daqui a pouquinho, então.
Obrigada, até já. Até mais.